Bom, e agora é o nosso momento da entrevista. E hoje nós vamos falar sobre os implantes dentários, que tem sido uma alternativa mais procurada por quem perdeu um ou mais dentes, ou ainda usa a dentadura e fica inseguro para se alimentar e conversar, pois além de restaurar o sorriso, o tratamento devolve mais segurança e qualidade de vida ao paciente. Sabemos que para o tratamento ser bem-sucedido, é fundamental que o paciente realize os cuidados indicados pelo cirurgião dentista corretamente. E quem vai participar agora do Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a cirurgiã dentista Ellen Quintela. Olá, Ellen, seja muito bem-vinda novamente aqui conosco no Notícias do Bem. É uma honra ter você conosco. Bom dia, obrigada pelo convite mais uma vez. Que bom, né, que você tem mais um tempinho para conversar conosco, para passar todo o seu conhecimento aqui também. E hoje, né, a gente conversou tanto sobre sono, né, Ellen? Agora nós vamos conversar, você como especialista do sono também, hoje nós vamos conversar sobre essa área dentária, né, sobre implante. E Ellen, o implante, ele devolve uma qualidade de vida para a pessoa, né? Mas qual que é a importância efetiva de um tratamento que envolve o implante e o que que a pessoa pode esperar, né, fazendo essa opção por implante dentário? Então vamos lá. A primeira coisa que eu acho importante a gente falar sobre o implante é que ele veio como uma alternativa para colocar, especialmente na época, né, um dente perdido. Porque antigamente o que se fazia eram as próteses fixas, que necessariamente você tinha que desgastar os dois dentes vizinhos para recolocar este do meio. Só que desgastar esses dentes, muitas vezes havia necessidade de tratar o canal desses dentes e era um procedimento mais invasivo, onde para constituir, colocar um dente a mais, você tinha que desgastar dois. E aí fica uma prótese que envolve 3 dentes. Então, se um desses dentes sofre uma cárie, alguma coisa, você perde uma prótese inteira de 3 dentes. Então, quando o implante veio, ele veio como uma forma mais conservadora, onde a gente preserva os dentes ao lado e coloca só aquele dente que falta. E isso faz com que os dentes que estão ao lado não se movimentem, porque toda vez que a gente tem perda dentária, se a gente, por exemplo, ó, vou te mostrar aqui, se a gente perde, por exemplo, um dente aqui no meio, é muito comum as pessoas voltarem no consultório depois com esses dentes tortinhos assim, como se eles quisessem fechar esse espaço que se formou aqui. E o que acontece muito também é do dente superior perder o inferior, o de cima começar a descer e fazer isso aqui. E aí a gente tem um baita problema mastigatório porque esse dente, como se ele sabe? Fica aqui no meio e você não consegue fazer os movimentos que a gente chama de movimentos excursivos, porque esse dente está pegando mais do que os outros. Então, para que ele se mantenha na posição e para que esses não deitem para preencher esse espaço, a gente tem que vir e colocar um aqui no meio, preenchendo bonitinho. Causa muito mais conforto, né, à pessoa, mais segurança, né? Então isso tudo envolve também o que a gente falou da qualidade de vida, no sentido da pessoa não se preocupar mais com isso, né? Qual que é a durabilidade de um implante, Ellen? Na verdade, o implante é feito para toda a vida. Uhum. É para fazer e não ter que mexer mais. Lógico que de tempos em tempos vale a pena tirar essa coroa para fazer uma limpeza, então isso uma vez por ano, uma vez a cada 1 ano e meio, tira, limpa, recoloca, né? E sempre está de olho. Da mesma forma que a gente faz a prevenção na dentição natural, a gente também faz a prevenção de problemas no implante. Então, a cada 6 meses estar na consulta é de extrema importância. Comparar, por exemplo, uma pessoa que usa dentadura, né, ou então ela tem ponte, né, e às vezes corre o risco de cair, corre o risco de ter questões, né, que vão expor essa pessoa. Então, realmente, o implante ele faz diferença no dia a dia, né, e você pode usar também fio dental, ter uma vida dentária, vamos se dizer assim, de forma mais natural, né, e Normal. rotineira, normal possível, né, normal.
Uhum. E no sentido Sim. do implante dentário. Sim, Ellen, pode falar. Então, você falou de prótese total, né? As dentaduras, conhecidas dentaduras, elas realmente se movimentam durante a mastigação e pode, isso que você falou, movimentar a ponto de pessoas perceberem. Existe também porque o alimento fica entrando por baixo da prótese, isso também é um desconforto. E o implante vem de uma forma que é para evitar isso. Só que aí, diferente do que eu falei antes de um implante unitário, a gente tem vários implantes pela boca e esta prótese fica fixa nesses implantes. Então, essa é uma outra técnica que a gente chama de protocolo, e você pode fazer 6 implantes, por exemplo, para repor todos os dentes de uma vez só, como se fosse uma dentadura fixa. Uhum. E nesse caso ele traz ele sustenta melhor, não é isso? Porque ele não fica mexendo igual normalmente a ponte se desloca e causa, né, esse desconforto muitas vezes para a pessoa, né? A gente tem vários benefícios. Então, o benefício dessa firmeza é um, o benefício da estética é o outro, porque você tem preenchimento de tudo isso aqui. Então, quando vai perdendo os dentes, vai criando ruguinha, a gente chama de código de barras aqui, fica tudo enrugadinho. E quando a Uhum. gente põe, isso preenche. Então, todo mundo está fazendo preenchimento, né, preocupado aqui, e o implante vai fazer isso, porque vai devolver a prótese inteira, devolvendo essa harmonia do perfil facial. Então, não vai ter movimentação, vai melhorar a estética, né, preenchendo isso aqui. Não tem o problema, por exemplo, na superior, tampar o céu da boca, que muitos pacientes reclamam de dificuldade para perceber sabores e temperatura quando a prótese tem céu da boca. Então, numa prótese sobre implante, como essa na imagem, ela vai permitir que o céu da boca fique livre. Então, é muito mais gostoso para a pessoa se alimentar. A eficiência mastigatória é muito maior quando você tem uma prótese firme, né, sobre implantes, do que numa prótese total. Então, você percebe que o paciente passa a comer coisas que ele não comia antes, por exemplo, mastigar um amendoim, comer pipoca. Então, melhora a condição mastigatória do paciente, inclusive se a gente pensar na questão estomacal, de receber um bolo alimentar já melhor mastigado. Então, tem muitos benefícios. Uhum. Interessante, né? Porque a gente está vendo ali também as cenas, né, Ellen? E, mas especificamente, o implante ele é indicado em quais casos? Quando há uma perda dentária, é indicado o implante, seja um dente, sejam diversos dentes. O que muda é a quantidade de implantes que você vai fazer, os tamanhos dos implantes, porque isso depende muito de quanto osso esse paciente tem, e isso a gente avalia através de um exame de tomografia. Uhum. Então, tendo osso, o implante sempre é indicado. Ele é contraindicado em pacientes com diabetes não controlada, então, paciente que tem a glicemia sempre mais alta, e pacientes que tomam alendronato, que é uma medicação, e esses a gente contraindica. E pacientes que usam anticoagulante, a gente pede para suspender junto com o médico, né? Nunca a gente passa por cima das prescrições e orientações dos médicos, a gente trabalha junto sempre, mas existem alguns cuidados para ter realmente. Uhum. E logo que se faz o implante, quais são os principais cuidados, né, que a pessoa tem que ter nos primeiros dias e depois ao longo dos anos? O que, que a pessoa precisa ficar atenta para que ela possa manter, né? E é claro, é bem diferente dos outros procedimentos, né, como a ponte ou a própria dentadura mesmo, mas o que, que é mais indicado para ela manter essa qualidade, né, e a durabilidade do implante? Então, o pós-operatório imediato a gente pede um repouso. Então, não é repouso de ter que ficar deitado, sabe? Na sua casa, Uhum, a pessoa pode fazer coisas, tudo, mas evitar, por exemplo, ficar no sol, porque isso pode causar sangramento, não fazer esforço físico, carregar peso, fazer musculação, atividades físicas, porque isso pode causar dor. Então, a gente evita essas coisas mais pesadas, vamos dizer assim, e cuida muito da alimentação.
nos primeiros dias, fazer uma alimentação mais fria, mais pastosa, até para que não arrebente um ponto, vai ficar fechadinho, bonitinho, e depois de uma semana, normalmente, vida normal. E aí, os cuidados, lógico, né? Assim como a gente tem cuidados com os dentes naturais, muita higiene, então, escovação, fio dental, existem outros artefatos, vamos dizer assim, como, por exemplo, escova dental, o waterproof, que é um jatinho de água, são coisas que ajudam bastante na realização do implante, e eu sempre ensino pessoalmente, a pessoa faz o fio e tudo mais, e depois manter a cada 6 meses as consultas de prevenção, como já é de praxe a indicação, né? Uhum. E no caso do implante, ele, como você falou, ele pode ser feito, por exemplo, em cima também dos dentes naturais? Existe essa questão de colocar, igual você, a gente estava mostrando aí nas imagens, sobre essa questão de colocar a integral, né, em toda a arcada dentária. Mas, nesse caso, ainda utilizando os dentes naturais ou não precisa Não. disso mais? Não, implante ele é feito no osso. Então Uhum. é onde perda dentária. Quando existe um dente que pode ser ocupado, o que se faz é um núcleo, é um outro procedimento que coloca um pininho dentro do dente para reconstruir, fazer uma coroa ali em cima. Mas isso não é um implante. O implante é um parafuso, como isso aqui que está em tamanho grande. Uhum. Isso aqui seria um implante, só que em tamanho gigante, né? Imagine que um implante tem cerca de 1 centímetro o tamanho dele. Então, aqui é um bem grandão. E aí, ele é colocado dentro do osso. Então, ele desaparece. Como eu fiz aqui, né? Perdeu o dente, ele é instalado lá dentro e fica fechadinho dentro da gengiva. Você não vê. E aí, tempos depois de cicatrizado, vem uma outra peça que a gente parafusa sobre ele e aqui vem um dentinho. Então não tem nada de natural aqui. O dente foi perdido, não existe raiz, não existe nada. Alguns pacientes fazem essa confusão, chegam no consultório e falam: eu já tenho um implante nesse dente. Não. Implante é quando perdeu o dente, não tem raiz, não tem nada. Aí o implante é colocado dentro do osso, não se vê. Ele fica escondidinho lá, só vê a pecinha que está aqui fora. Certo. Então, ou seja, não tem o risco do dente ficar preto, né? Não tem mais o risco do dente mudar, alterar a cor, né? Não existe Não, mais esse risco. a questão do dente que muda de cor, escurece, é quando esse dente teve uma cárie muito extensa ou teve uma fratura e precisou tratar o canal. E aí, às vezes, durante o tratamento de canal, ficou algum restinho, alguma sujeirinha, restinho de sangue ali dentro, foi fechado e o dente escureceu. Mas isso não tem nada a ver com o implante. É um outro tratamento. É quando a gente mantém o dente. É um tratamento conservador, quando o dente ainda não foi perdido. Quando você fala sobre essa parte óssea, né? Caso o paciente não tenha toda essa estrutura óssea, é feita uma reconstituição óssea, um enxerto? O que é feito nesses casos? Hoje, o que é muito recomendado é assim: na hora que foi detectado que realmente o dente foi perdido, então você extrai o dente e imediatamente já coloca um enxerto ósseo. Então, alguns dentes especialmente os de raízes únicas, quando essa raiz sai, você pode já colocar o implante ali no lugar. Mas às vezes o paciente tem um dente muito robusto ou com 3 raízes e quando tira fica um espaço muito grande ali dentro e você não tem parede para sustentar um implante. Então nessa hora faz o implante imediato, o enxerto imediato, fecha, aguarda que o corpo reconheça esse enxerto e vire tudo um bloco de osso só. E aí, a partir daí, começa o processo do implante. Faz a tomografia, coloca o implante e tudo mais. Existem enxertos tardios, mas especialmente para a parte superior. A parte inferior até dá para fazer, mas é uma coisa mais complicada, é mais difícil, muitas vezes certo, porque reconstituição em bloco é mais complicada. O que se faz em cima é um enxerto que é um levantamento que chama. Nesse lugar da face, onde as pessoas queixam de ter sinusite e tudo mais, é um espaço vazio.
E aí o que se faz quando não tem osso suficiente é encher esse espaço com osso para ter altura onde o encaixar e fixar. Muito interessante, né? É outra vida, né, Ellen? Outra vida que a pessoa tem, com certeza, muito mais tranquila, mais confortável, né, Ellen? Muito obrigada por sua participação aqui novamente conosco. Gostaria que você pudesse deixar os seus contatos para que as pessoas pudessem te acessar diretamente, para aquelas pessoas que tiverem mais perguntas, né, para você. Fique à vontade. Então, quem precisar, tem o meu site, doutorahelenquintela.com.br, lá tem todos os contatos e endereço, mas eu deixo aqui também o Instagram, que eu também respondo por direct e tudo mais. E meus telefones, o WhatsApp é 999-9927-8418. Nós te agradecemos muito por sua participação, Ellen. Com certeza não será a última. Nós vamos aí contar com você nas próximas entrevistas. E muito obrigada, um ótimo dia para você. Deus te abençoe. Até a próxima. Amém, estou sempre à disposição. Bom dia. Obrigada, bom dia. Muito bem, a doutora Ellen Quintela, ela é dentista, né, cirurgiã dentista e também especialista no sono, já nos deu várias entrevistas aqui sobre esse assunto.